Olá, bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez para deixar uma palavra de meditação para vocês no dia de hoje, dia de sábado, né? Dia 15 de novembro de 2025, Santo Dia do Senhor, sábado bendito, sábado separado, que desde a criação do mundo Deus preparou para nós, né? Então, vou deixar para a nossa meditação o futuro da humanidade. Esse é o texto da meditação que vou deixar para cada um de vocês. Amém? Mas antes vamos falar com Deus para que o Espírito Santo abra nossa mente, para que possamos entender corretamente o que vai ser lido. Fechamos os nossos olhos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estou aqui, Senhor, para te pedir a tua orientação, pedir sabedoria dos altos céus, Pai. Vou deixar essa meditação aqui gravada, que todos aqueles, Pai, que o ouvirem, que seja tocado pelo Teu Santo e Bom Espírito, que possa entender, Pai, o que essa meditação quer passar para cada um de nós. Esteja com cada um, é o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos lá para a nossa leitura de hoje. Como eu disse, né? O texto é o futuro da humanidade. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Isso está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 26. Thomas Malthus foi um economista britânico que abalou o mundo em 1798, com sua teoria demográfica. Seus estudos apontavam que, enquanto a população crescia em escala geométrica, a população de alimentos aumentava em escala aritmética. Isto indicava que em um futuro próximo não haveria comida suficiente para todos, e então viria o caos. Os escritos de Malthus influenciaram Charles Darwin, que atribuiu ao economista a razão de sua teoria. Se a seleção natural consistia na sobrevivência dos mais aptos, as provisões de Malthus implicavam na extinção daqueles menos capazes de competir por recursos alimentares. Para alívio geral, a teoria estava errada. Malthus não tinha conhecimento dos recursos disponíveis para a humanidade, tampouco das reservas naturais de energia fóssil e da revolução industrial que garantiria um crescimento exponencial da produção de alimentos compatível com a demanda decorrente do crescimento populacional, ou até superior a ela. Nos 180 anos seguintes, o otimismo prevaleceu entre os cientistas. No entanto, recentemente, outros estudiosos têm reconsiderado se Malthus estava completamente errado. Embora a opinião não seja unânime, há cautela suficiente para admitir que talvez estejamos à beira de uma crise de recursos. Nesse contexto, surge um controverso experimento da década de 1960, conduzido pelo etólogo americano John B. Callum. Ele submeteu uma população de ratos
a um ambiente controlado gradualmente, restringindo o acesso à comida. Os camundongos, inicialmente dóceis e socialmente organizados, transformaram-se em criaturas agressivas, predatórias e canibais. O quadro era tão terrível que levou o cientista a interromper o experimento antes que a população de ratos se autodestruísse. Muitos dizem que isto é sensacionalismo e alarmismo. Pode ser, mas a Bíblia prevê um tempo em que o Espírito Santo não atuará mais no coração humano, permitindo que a impiedade se manifeste livremente. Que Deus nos ajude, caso estejamos vivos nesse tempo, a mantermos um caráter inabalável, demonstrando bondade e pensamento fiéis, ainda que caiam os céus. Para vocês verem, né? Essa meditação fala em coisas muito sérias, né? E só que tem um detalhe, né? Deus, ele promete nas Escrituras Sagradas que aqueles que forem fiel a ele, né? Obedecerem, guardarem os seus mandamentos, né? Seguir as suas ordens, não faltará nem o pão e nem a água, né? Então, esse é o nosso esforço para alertar a todos, né, a estudarem a palavra de Deus, estudarem a Bíblia, ter contato com ela e perceber qual é o plano de Deus para a humanidade, o plano da salvação, o que nós devemos fazer para obter tal benevolência de Deus. E eu já digo para vocês, guarda os mandamentos de Deus, obedece a sua lei, obedece as suas ordens, que Ele é fiel e justo, para quando chegar esse tempo de angústia sobre a terra, Ele vai cumprir a promessa dele. Deus não é homem para que minta, como o ser humano promete uma coisa hoje e depois ele não cumpre. Mas Deus é diferente. E ele promete que não vai faltar nem o pão nem a água para aqueles que obedecerem, aqueles que foram fiéis a eles. Como vocês sabem, no tempo antigo, as pessoas, eles entravam em lutas, em guerras, e quando eles obedeciam a Deus, eles sempre eram vitoriosos. Mas quando eles não seguiam o ensinamento de Deus, eles não buscavam a presença de Deus, a orientação de Deus, eles eram derrotados. E isso sirva de lição para nós hoje. Se você quer ser um vencedor, siga as orientações de Deus. Ore principalmente de madrugada. Busque a presença de Deus na tua vida. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Você vai ter, mas Ele te dará força para vencer a cada uma delas. Como os discípulos e os apóstolos no passado, eles sofreram, muitos deles, a ponto de perder a própria vida. Mas, como diz as Escrituras Sagradas, você perde aqui para ganhar ali. Essa vida aqui é passageira. Mas a vida que Jesus, que Deus nosso Pai nos oferece, é uma vida eterna, é para sempre. E é como a criança que entra na escola, né? Tem que aprender com dificuldade, a pegar no lápis, a fazer a primeira letrinha, a conseguir ler a primeira letrinha. E vai indo, a criança depois vai para a faculdade, para a universidade, e pode transformar num advogado, num doutor, e assim por diante. Assim é nós no plano espiritual. Nós estamos nesse mundo aqui como uma criança, para aprender o que Deus quer de nós e fazer a vontade dele. E em breve,
Ele virá. Ele virá nos buscar. Você queira ou não, você acredite ou não, ele virá nos buscar. E aqueles que obedecer, terá a vida eterna. Numa mansão celestial preparada para nós desde o princípio do mundo, desde o princípio da criação do mundo, está preparada para cada um de nós. Aqueles que aceitar, aqueles que recusarem, eles vão ser destruídos eternamente no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos. Aqueles anjos caídos que rebelaram contra Deus lá no céu. Que eu e você saibamos fazer a nossa melhor escolha. Que nós possamos tomar a decisão de obedecer, de seguir a esse Deus maravilhoso, fazer a sua vontade. Nós só temos a ganhar, tanto nessa vida e muito mais na por vir. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe a sua vida em todas as áreas, financeira, espiritual, que é o principal, né? Que Deus abençoe sua família, seus filhos, que nunca lhe falte o pão de cada dia, que nunca lhe falte a paz, a harmonia, que você seja sempre forte, firme e corajoso, como Deus pediu para Josué, né? Que vocês sabem, Josué, ele veio substituir Moisés, né? Para entrar na terra de Canaã, a terra prometida, porque Moisés, eles não iam entrar. E hoje eu falo para vocês, seja como Josué, forte e corajoso. Obedeça a Deus, apesar das lutas, da dificuldade. Ele promete estar comigo e com você. E nós vamos ser mais que vencedores. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa palavra? Oremos. Santíssimo Pai, que habita nos céus, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, que possamos meditar nela durante todo o dia, Pai. Esteja com todos nós, com todos aqueles que estão tendo contato, Pai, com essa palavra. Permaneça conosco, nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal e faça-nos entender e te obedecer, Pai. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, que assim seja e até o próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida e de sua família. Tchau, tchau, até breve.